Aí. Bom, gente, agora a gente entra no encerramento dos modelos atômicos. Tem um assunto que já está se arrastando, né? Já está andando no saco já. A gente vai fechar a teoria, falando agora talvez da parte mais aplicada do estudo, que é o diagrama de Pauling e as suas consequências. Então, na semana passada, a gente teve uma aula bem pesada, onde a gente até certo ponto discutiu alguns conceitos bem difíceis de a gente entender, porque eles são conceitos, como eu falei para vocês, da mecânica quântica. O que a gente vai tentar fazer na aula de hoje? A gente vai retomar brevemente, sem viajar muito na maionese, naqueles conceitos, e vamos trazer a aplicação prática de você saber aquilo. Quando se fala em modelo atômico, talvez a coisa mais relevante é aprender a fazer configuração eletrônica e entender qual é o critério que a gente usa para fazer a configuração. Em outras palavras, é entender um pouquinho o diagrama de Pauling. Alguns alunos vieram me perguntar se números quânticos é um assunto que costuma cair muito. Perdão. Eu volto, eu volto a dizer que números quânticos é um assunto que cai pouco e cai mais em vestibulares mais conteudistas. Na prova do Enem é muito difícil você conceber a ideia de uma questão relacionada a número quântico, tá? Porque é um assunto que quase não se vê, principalmente em escolas públicas. É um assunto que dificilmente você vai ver. E a bem da verdade é que a aplicabilidade disso também não é muito grande, tá? O diagrama de Pauli é importante por quê? Porque ele vai ajudar a gente a entender tabela periódica. E aí, a partir do diagrama de Pauli, a gente entra numa sequência muito. Um assunto depende do outro. Então, é assim: se eu entendo o diagrama de Pauli, ou se eu entendo distribuição eletrônica, eu entendo tabela periódica. Se eu entendo tabela periódica, eu entendo ligação química. Se eu entendo ligação química, eu entendo geometria molecular. Se eu entendo geometria molecular, eu entendo interação molecular. É uma coisa muito conectada na outra. Então, vamos retomar o que a gente discutiu na semana passada. Então, qual que é o plano para essa aula? O objetivo dessa aula? É sair daqui falando, explorando o diagrama de Pauling. Eu acredito que não vai dar tempo da gente fazer exercício. E também nem estou muito afim de fazer hoje. A gente já teve um começo de manhã bem exaustivo, né? Então, a gente pode combinar que eu termino a teoria de forma bem tranquila. E aí, na semana que vem, a gente pega uma aula só para fazer exercícios. Por quê? A parte de modelos atômicos, ela está separada em três aulas. Aula um, 2, 3. Nós só fizemos os exercícios da aula um. Faltam os da 2 e os da 3. Então, a gente pode combinar dessa forma. A gente termina a teoria hoje, e aí a semana que vem a gente fecha esse assunto, tá? E prometo para vocês que depois da parte de modelos atômicos, essa frente de química ela vai ficar mais fluida, ela vai andar mais com uma certa agilidade, tá? Esse começo ele é meio chato mesmo. Bom, no modelo quântico, o elétron é uma onda, né? A gente tinha falado um pouco sobre isso na semana passada. Um pouco não, falamos bastante. E essa onda, ela pode ser caracterizada a partir de três informações, que são os números que nós chamamos de números quânticos, que eu não vou entrar muito na especificidade deles agora. O que você precisa ter da aula da semana passada para cá é saber os quatro números quânticos, é saber o estado de uma onda. E uma das coisas que importa para nós, ou melhor, algumas coisas que importam para nós sobre a onda, ou o elétron, quando eu falar onda é elétron, tá? É a energia, o tipo de órbita e a quantidade de orbitais. É basicamente o que a gente vai discutir muito na aula de hoje. Então, dentro dos quatro números quânticos, existe um número quântico principal, que a gente representa pela letra N, um número quântico secundário, representado pelo L, o número quântico magnético, que é o M, ou ms, e o número quântico spin. Na verdade, esse é o M e esse é o ms, que é o spin. Tá? Dos quatro números quânticos, para nós, os três primeiros são muito importantes, porque eles vão para o diagrama de Pauling, especificamente. A questão do spin ela vai ser usada mais para frente. Então, vamos lá. O número quântico principal, relembrando, ele está relacionado à energia do elétron, energia,
do elétron. E também está relacionado à distância que o elétron está em relação ao núcleo. Distância nuclear. É daqui que aparece o termo camada de valência. Tá? Guarda isso. O número quântico secundário, ele tá, que é o que a gente vai chamar, né, de subnível do elétron. Ele está relacionado com a energia do elétron também. Energia do elétron. E também está relacionado com a forma da órbita do elétron. Existem órbitas de formas espaciais diferentes, que é o que a gente vai chamar de subnível S, P, D e F. O terceiro número, que é o número quântico magnético, ele vai dizer para a gente a quantidade de orbitais de uma determinada forma. Muito do que eu estou falando aqui pode ser que ainda não esteja muito claro para vocês, e está tudo bem. Conforme a gente for fazer o diagrama de Pauli, eu vou trazendo esses conceitos e vocês vão caindo as fichas. Só tenham paciência, tá? Beleza. E o número quântico spin é um número misterioso que pode assumir dois valores e a gente vai discutir ele numa situação um pouco mais pontual. Muito bem. A mecânica quântica, além de toda essa loucura, ela tem dois princípios. Eu vou chamar de princípios quânticos, que é daqui que vem o diagrama de Pauli. Um desses princípios já era falado pelo Bohr. Vocês lembram quando a gente estudou transição eletrônica? Que era basicamente aquela história do elétron ir para uma órbita e depois voltar? Vocês lembram por que que o Bohr, como que o Bohr justificava a volta do elétron para a órbita? Porque, tipo assim, você tem lá o elétron numa órbita de boa. Aí esse elétron recebe energia. Quando esse elétron recebe energia, ele faz o salto quântico, que é pular para uma órbita. Por que que ele voltava para outra para a órbita original? Porque ele tem uma tendência de estar onde tem menos energia. Esse estado de menor energia eu chamo de estado fundamental. Então, o princípio quântico mais importante continua valendo aqui, que é o seguinte: os elétrons tendem a ocupar os estados de menor energia possível. Os estados de menor energia possível. Energia possível. Então, o elétron quer ficar onde tem menos energia. Isso é, digamos assim, a situação espontânea do elétron. O segundo princípio quântico é o seguinte: cada elétron tem quatro números quânticos. São quatro informações para um elétron. Então, por exemplo, vamos pensar no átomo de hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron. Esse elétron do hidrogênio é representado por quatro números quânticos. Beleza. Depois do hidrogênio, na tabela periódica, vem o hélio. O hélio já tem dois elétrons. Cada elétron terá os seus quatro números quânticos. O que a mecânica quântica diz? Dois elétrons nunca poderão ter os mesmos quatro números quânticos. Dois elétrons não podem possuir dois elétrons diferentes, né? Dois elétrons de um mesmo átomo, dois elétrons de um mesmo átomo não podem apresentar os quatro números quânticos idênticos.
os quatro números quânticos iguais. Não significa que eles não possam ter números quânticos iguais. Por exemplo, se eu pegar os dois elétrons do hélio, os dois elétrons que tem do hélio, eles vão ter o mesmo número quântico principal, o mesmo número quântico secundário, o mesmo magnético, mas o spin não. Então, pode acontecer de dois elétrons terem alguns números parecidos. Por exemplo, se os elétrons estiverem na mesma camada, eles terão o mesmo número quântico principal. Se os elétrons estiverem na mesma subcamada, eles terão o mesmo número quântico secundário. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, são os quatro números se repetirem. Caso os quatro números se repetissem, significaria que você não teria dois elétrons. Você teria um só. Então, isso são os dois princípios, ok? Tá. Outra coisa importante. Bom, se os elétrons tendem a ocupar a menor energia possível, nós temos um problema aqui, que é onde entra o diagrama. Quais são as regiões, ou melhor, quais são as energias possíveis para um elétron? Lembra que o Bohr dizia, certa vez lá, que a energia é quantizada? Então, como é que a gente calcula a energia do elétron? Na mecânica quântica, a energia do elétron, ela é dada, opa, ela é dada por uma conta bem simples. A energia do elétron é dada pela soma de dois números quânticos. A energia do elétron é dada pela soma de dois números quânticos. O número quântico principal e o número quântico secundário. Aí talvez a gente comece a entender, pelo menos, pelo menos é boa, por que que o número quântico principal e o secundário chama secundário, né? Por que que os outros não têm esses nomes terciário e quaternário? Os dois primeiros números quânticos, para nós do vestibular, eles são os mais relevantes. Por quê? Porque é daqui que nasce o diagrama de Pauli. Então, quando você vai fazer uma distribuição no diagrama, você não começa sempre pelo 1s1. Por que que você começa pelo 1s1? Porque quando o elétron tem número quântico principal 1 e número quântico secundário S ou 0, ele vai ter a menor energia possível. Então, o diagrama de Pauli, o que que ele faz, na verdade? Ele é um diagrama de níveis energéticos. Energético. É só uma curiosidade, tá? O diagrama de Pauli não é de Pauli. Tá? A gente fala que ele é de Pauli, mas ele não é. O diagrama de Pauli é uma forma muito prática de você trazer a mecânica quântica para dentro de uma sala de aula. O que que o diagrama faz? Ele organiza todas as energias que um elétron pode ter de maneira crescente. Só que para fazer essa organização, então, ó, diagrama de níveis energéticos, ele organiza os níveis e subníveis de forma crescente. De forma crescente. Então, quando você está usando o diagrama de Pauling sem perceber, você está usando a mecânica quântica. Como que a gente vai organizar o diagrama? Bom, primeiro, os níveis de energia são representados pelo número quântico principal. Então, vou escrever aqui, ó. Níveis, eu vou representar pelo número quântico principal. Principal.
Tá. Então significa que o elétron pode ter números quânticos principais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os subníveis são representados pelo número quântico secundário. Tá. No diagrama, eles não aparecem os valores, mas eles aparecem na forma de letrinhas, né? Os números quânticos secundários podem ser 0, 1, 2, 3. Só lembrando que existe uma condição para o número quântico secundário existir. O número quântico secundário depende do primário. Por exemplo, por exemplo, um elétron que tem número quântico principal 2, 2, ele só pode ter número secundário 0 e 1. Um elétron que tem número quântico secundário 3, ele só pode ter 0, 1, 2. Existe uma restrição, a gente comentou sobre isso na aula passada, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão porque ela não é tão importante hoje. Cada um desses números vai ser representado no diagrama por letras S, P, D e F. Também existe uma razão de ser para essas letras, e também acho que nós não devemos entrar nessa discussão. A gente já se aprofundou mais do que deveria, inclusive. Muito bem. Então, se eu quero saber a energia de um elétron, eu somo o número quântico principal com o secundário. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o nosso tão famoso diagrama de Pauli. Vou colocar ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vocês têm ele na apostila, tá? Se não quiser escrever, não precisa. Mas eu vou precisar dele aqui na lousa. Hum, hum, hum. Tá. Se você já viu o diagrama de Linus Pauling, você já viu esse tipo de figura. Ah, entenda primeiramente que existem outros níveis de energia que não são escritos. Na verdade, se a gente fosse representar o diagrama de Pauling que a mecânica quântica sugere, eu teria 4F, né? No 5 eu teria 5G. O 6 ia ser 6F, 6P, 6D, 6F, 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H. E aumentando. A gente não escreve essas regiões, elas não são escritas, por quê? Porque não existe um átomo com tantos elétrons a ponto de existirem essas regiões. Mas a mecânica quântica prevê que elas poderiam existir. Por exemplo, se a gente tivesse na natureza um átomo com, sei lá, 350 elétrons, certamente esse diagrama ia ser maior, tá? Então, esse diagrama, ele é o diagrama que representará todos os possíveis elétrons de todos os átomos que nós conhecemos na natureza. Desde o átomo mais simples até o átomo que tem mais elétron dentro da sua eletrosfera. Tudo bem? Tá. O que nos chama a atenção, pelo menos me chamava a atenção quando eu estudei esse assunto lá no colégio, depois no cursinho, é a tal da distribuição eletrônica. Tem uma regra muito particular para nós fazermos a distribuição eletrônica, e é aquela história da diagonal. Então, vou desenhar aqui as setinhas. Hoje é o dia do desenho, gente. E
Pronto. Então, quando a gente aprende a usar o diagrama, né? Os professores falam, olha, conforme você vai preenchendo os níveis, esse é o termo que a gente vai dizendo, né? Você vai seguindo uma certa lógica de diagonal para baixo, né? O que significa preencher um diagrama? Significa colocar os elétrons em ordem de energia. Então, quando você olha para esta setinha azul, o que você está fazendo é distribuindo colocando os elétrons em ordem energética. Isso é a ordem energética. Então significa o seguinte: um elétron 1s tem menor energia que o 2s. O elétron 2s tem menor energia que o 2p. O elétron 2p tem menor energia que o 3s. Então nós vamos fazer uma coisa muito chata, mas a gente só vai fazer uma vez, eu prometo. Nós vamos escrever este diagrama na horizontal, do começo ao fim. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Vamos lá. Ordem de energia. 1s, 2s, 2... Peraí, deixa eu colocar um pouco maior para o pessoal de casa enxergar. 1s tem menor energia que o 2s e tem menor energia que o 2p. Depois o 2p, 3s. Depois 3p. Depois 4s. Depois 3d. Depois 4p. 5s. Depois 4d. 5p. 6s. Depois, ó, tô no 6s, tô quase acabando, ó. Depois vem para 4f, 5d, 6p, 7s. Depois, 6p. Não, buguei aqui. Depois, 5f, 6p e 7p. Se tivesse mais subníveis, a gente colocaria mais regiões. Então vamos lá. De todas as regiões de um átomo, qual a região de menor energia? O 6 é D? Ah, eu coloquei 6p aqui, né? Perdão, obrigado. Thank you. Aqui, 6d. Aqui. De todas as regiões que um átomo pode ter elétron, qual a região de menor energia? 1s. De todas as regiões que um átomo pode ter elétron, qual a que tem maior energia possível? Então, esse aqui é o subnível mais energético de um átomo. Tudo bem? Uma coisa que chama a atenção quando você olha para o diagrama é que nem sempre quem está mais longe tem mais energia. Quer ver um exemplo muito curioso? Dá uma olhada nesta região aqui, ó. 5p, 6s, 4f. O número 5, o número 6 e o número 4 representam o que do elétron? O número quântico principal, que tem a ver com a distância. Então, tecnicamente, se eu voltar aqui, ó, 5p, 6s, 4f. Qual seria o elétron que está mais distante do núcleo? É o 6, não é? Mas no diagrama de Pauling, quem tem mais energia é o 4
F. Percebem? Então, uma coisa que o diagrama faz é deixar claro para a gente que nem sempre quem está mais longe tem mais energia. Isso tem um nome na mecânica quântica, tá? Degenerescência. Foda-se. Mas é basicamente o que ele está dizendo? Que nem sempre quem está mais longe tem mais energia. Isso funciona até um certo ponto. Quer ver, ó? Onde que começa a dar merda? Aqui, ó. Aqui começa a dar merda, a tal da degenerescência, ó. Até o 3P, quem está mais longe tem mais energia. Depois do 3P, diz o diagrama que o 4S tem menos energia que o 3D. Mesmo o 4S estando mais distante. Isso é chamado de degenerescência. Por que que isso acontece? Vou explicar para vocês agora. Para você descobrir a energia de um elétron, que conta você tem que fazer? N mais L, não é? Então vamos lá. O N é o número quântico principal, certo? O L é o secundário que está associado a um tipo de órbita, não é? Então vamos lá, vamos fazer a conta juntos. Quanto vale N mais L de um elétron que está no 1s? N mais L. Opa, N, né? Aqui não pode ter zero, tá, gente? Eu caguei aqui. Esquece isso. N mais L. 1. Quanto vale N mais L de um elétron que está no 2s? N mais L. 2. Quanto vale N mais L para o 2P? 2P. 3. Eu estou colocando as energias dos elétrons. Quanto vale N mais L para o 3s? 3 mais L. 3. Quanto vale N mais L para o 3P? 3P. 4. Aqui vale 4. Ó, 4S. Tá vendo? 4S. Depois do 4S vem 3D, né? 3D. Já dá 5. O que que acontece, ó? A gente já pode parar aqui que vocês já vão entender por que que o diagrama é assim, ó. Elétron de menor energia, ok? É o primeiro que você põe no átomo. Depois vem aqui. Percebe que tem duas regiões que têm energia 3? Nesse caso, as energias dessas regiões são muito parecidas. Na nossa soma, a gente está chegando no mesmo valor. Quando isso acontece na mecânica quântica, existe um critério de desempate. E o critério de desempate é: quem tem menor energia é quem tem o menor secundário. Então, veja, o elétron que está no 2P, o elétron que está no 2P, aliás, o secundário não, o principal, perdão. Ele tem o número quântico principal 2 e o secundário 1, não é? O elétron que está no 3s, ele tem o principal 3 e o secundário s, 0. Então, quando você tem essas situações, o que que a mecânica diz para a gente? Quem tem menor energia é quem tem o menor número quântico principal. É como se o número quântico principal tivesse um peso maior na energia do elétron. Então, ao invés de colocar no 3s, eu coloco no 2p. Isso vai acontecer em várias situações. Por exemplo, pega isso aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. 3D, 4P, 5S. Pega essa trinca aqui, ó. 3D, 4P, 5S.
Se você fizer a soma dos números quânticos principal e secundário, os três vão dar 5. Mas por que que o 3S, o 3D tem menor energia? Porque o número quântico principal dele é menor. Então, assim, para a gente não entrar em parafuso com isso, o que que o professor fala? Distribui essa merda na diagonal. Então, quando você está fazendo essa distribuição, você está adotando esse critério de energia. Quer ver onde vai acontecer isso de novo? Ó, aqui, 4, ó, 5P, 6S. Não, 5P, 6S não vai dar. 5D, 6P, 7S. Aqui, ó. 5D. Quanto dá a soma aqui? 7. 6P, 7. 7S, 7. Critério de desempate, menor principal. Então, o diagrama ele é construído para que a gente não precise entrar nesse parafuso. Tudo bem? Então, quando a gente estiver fazendo a distribuição, ninguém vai pensar nisso, evidentemente. Mas quando você está fazendo a distribuição do diagrama, você está usando esse critério para organizar os elétrons. Por isso que o professor fala para você que o último lugar onde você põe elétron se chama subnível mais energético. Que tem maior soma de número quântico principal e secundário. O que não é a mesma coisa que camada D. A camada de valência é a camada que está mais longe. E para você dizer a longura de uma camada, o que você tem que olhar? Para o número quântico principal, para o grandão. Tudo bem? Ok até aqui? Acabou a teoria de modelo atômico. Agora eu vou pegar isso aqui e usar. E tem mais coisa para falar ainda. Então vamos lá. Configurações eletrônicas. Configurações eletrônicas. O que que significa configurar um átomo eletricamente ou eletronicamente? Colocar os elétrons nas energias que são adequadas para ele. Tá. Vamos começar pegando um elétron, um átomo qualquer aqui. Eu vou pegar átomos pequenos, evidentemente. Tá? Eu vou pegar o átomo de nitrogênio. Nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7, ou seja, ele tem 7 prótons e 7 elétrons. 7 prótons e 7 elétrons. Então, nós vamos agora organizar os elétrons de acordo com as suas energias. Tá bem? Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, mas vocês sabem. Cada subnível ou cada número quântico secundário determina o número quântico magnético. Então, o que que a gente aprende com isso? Cada subnível comporta um certo número de elétrons. Os elétrons que têm número quântico secundário zero, ou seja, os elétrons que estão no subnível S, podem ocupar ali 2 posições no átomo. 2. Os elétrons que têm número quântico secundário 1 podem ocupar quantas posições aqui? 6, são 6 elétrons. 6. Aqui 10 e aqui 14. Aqui. 2, 6, 10, 14. Tá. Então, sabendo disso, a gente já consegue fazer bastante coisa. Vou configurar os elétrons dentro dessas regiões. Então, eu vou usar o diagrama. Um S. Quando eu escrevo um S, o que significa? Que existe uma região de energia 1S. E esta região de energia 1S contém elétrons. Tá bem? Se é uma região do tipo S, significa que existem 2 elétrons 1S. Então, quando a gente escreve assim, 1S2, do ponto de vista químico, o que isso quer dizer? Existem 2 elétrons com energia 1S.
Depois do 1s, o segundo nível de maior energia é o 2s. 2s. Ali eu tenho 2 elétrons, 2s. 2 elétrons, 2s. O nitrogênio ele tem 7 elétrons. Então, eu ainda tenho que ocupar aqui 3 posições, ou 3 estados de energia. Os próximos 3 elétrons estarão na energia 2p. Então, vou escrever aqui 2p, com 3 elétrons. A gente fala sempre assim na aula, né? Olha, no P cabe 3 elétrons, ou seja, são 3, cabem 6 elétrons, ou seja, eu poderia ter 6 elétrons com energia 6, 2p. Tá aqui. Esses são os estados de energia dos meus elétrons. Esses elétrons aqui são os elétrons mais energéticos. 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 Tá? Então, naquela escala de energia do Linus Pauling, isso aí tem mais energia. Esses elétrons aqui, ó, estão no 2s e no 2p, são os elétrons mais externos. Percebe que na hora de eu representar os elétrons externos, eu peguei todos os elétrons que estão no nível quântico 2. Quando eu peguei os elétrons mais energéticos, eu peguei só os do 2p. Percebem essa distinção? Essa região de elétrons mais externos é a região que nós chamamos, dentro do contexto de ligação, de camada de valência. Então, isso aqui são os elétrons de valência. Elétrons de valência. Valência. Tá? Valência é sinônimo de ligação. É a região do átomo que ele vai usar, né, para interagir com outro átomo. Tá bom? Beleza? Outra coisa importante. De uma certa maneira, esse 1s, 2s, 2p se refere a 2 dos 4 números quânticos. No entanto, existem os outros 2. Então, agora a gente vai fazer uma outra coisa. A gente vai usar o diagrama de Pauling para determinar os números quânticos desses 7 elétrons. E eu só vou fazer isso uma vez, tá? A gente não vai ficar fazendo isso aqui para sempre. Vamos lá. Eu tenho 7 elétrons, certo? Primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, quarto elétron, quinto elétron, sexto elétron, sétimo elétron. Cada elétron terá um conjunto de 4 quânticos, ok? Lembrando que se eu tenho 7 elétrons, eu não posso ter 2 deles com os mesmos 4. Tudo bem. Agora, entre as caixinhas. A gente representa a região 1s assim, ó. Peraí. Vou representar a região 1s assim, ó. Olha, talvez você já tenha visto esse tipo de representação em algum tipo de exercício meio foda. Essa linha aqui é a linha de energia. Energia. Ok? Como a região 1s é a região de menor energia, eu coloquei ela aqui embaixo. Tá? Muito bem. Dentro desta região, eu tenho 2 elétrons. Dos 4 números quânticos, eles não podem ter os 4 iguais, não é? Tá. O primeiro elétron, aqui,
ele tem o número quântico principal. Vou colocar aqui do lado, ó. Primeiro elétron. O número quântico principal dele é 1, porque ele está na região 1. O número quântico secundário é 0, porque ele está na região do tipo S. Quando ele está na região do tipo S, ele tem apenas um número quântico magnético, 0. Então ele tem número quântico principal 1, secundário 0, magnético 0. O terceiro número quântico se refere ao tal do spin maluco. E o número quântico do spin, ele pode ser ou mais meio ou menos meio. Então eu vou ter um elétron aqui mais meio, que será representado assim. E o segundo elétron não pode ter os mesmos 4 números quânticos, concorda? Tá, mas esses 3 ele tem igual. Então, para que não haja uma quebra de lei da mecânica quântica, o último número quântico tem que ser menos meio. Que a gente representa assim, ó. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase de um professor de química: 2 elétrons só podem ocupar o mesmo orbital se possuírem spins opostos. Tudo bem? Uma coisa muito importante para daqui a umas semanas. Quando os elétrons estão nesta circunstância, ou seja, eles têm os 3 primeiros números quânticos iguais e o spin oposto, a gente vai chamar de elétron emparelhado. Esses elétrons estão emparelhados. Isso aqui vai parar lá na ligação dativa. Tudo bem? Então, esses são os 4 números quânticos do primeiro e do segundo elétron. Agora, vamos continuar. Os próximos elétrons estão no 2s. Vamos desenhar lá o 2s. 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 Terceiro elétron do nosso átomo. Número quântico principal, 2. É o nível. Número quântico secundário. Olha, o secundário diz respeito ao subnível S. Subnível S, 0. 0. Se ele está no subnível S, ele só pode estar num orbital só. 0. E aí o quarto número quântico, mais meio. Mais meio. Tudo bem? Estou colocando os elétrons em ordem de energia, um por um. Um por um. Quarto elétron. Como vão ser os 4 números quânticos do quarto elétron? 2, 0, 0, menos meio. 2, 0, 0, menos meio. Aqui, ó, ele aqui, ó. Tá ali. Também estão emparelhados, né? Emparelhados. E agora a gente chega na última região. Aqui tem novidade, tá? E é a região 2p. Tá bom. A região 2p, gente, ela é uma região que comporta 6 elétrons. Isso, ou seja, eu tenho 6 estados de energia. Para ela comportar 6 estados de energia, ela vai precisar de quantos orbitais? Ou, para quem não entendeu isso ainda, quantas caixinhas maldita? 3. 3. Então aqui eu tenho a região 2p. Cada um desses orbitais, ou cada uma dessas caixinhas, como queiram, tem uma energia.
É uma energia. 0, menos 1, mais 1. Tá bom? Quantos elétrons estão distribuídos ali dentro? 3. 3. Tá vendo? 3 aqui? E aí tem um detalhe também da mecânica quântica. Onde estão esses elétrons? Ah, professor, você escolhe um buraco aí e enfia ele. Não é bem assim. Quando os elétrons vão ocupar orbitais, a ideia não é ocupar onde tem menos energia? A mecânica quântica descobre que quando você tem 3 elétrons para ocupar 3 orbitais, você teria duas possibilidades. Veja se você concorda comigo. Eu vou fazer um rascunho aqui, tá? A primeira possibilidade seria você encontrar 2 elétrons assim, um sozinho e um orbital zero, sem elétron. Então, é uma possibilidade. Tem que colocar, porque assim, eu tenho que colocar 3 flechinhas em 3 caixinhas. Entende o que eu quero dizer? 3 flechinhas em 3 caixinhas. Qual é a regra do jogo? Só pode 2 flechinhas por caixinha. Ou eu posso ter 2, 1, 0, ou... Nossa, tô com meio eco. Ou eu posso ter uma em cada caixota. Concorda? São as duas possibilidades. Você não pode enfiar 3 na mesma caixinha. Então, ou você tem uma caixinha com cada elétron, a gente usa um termo assim na mecânica quântica, orbitais semi-preenchidos, ou você tem situações como esta, onde você vai ter um orbital cheio, um semi e um vazio. Um cara chamado Rand descobre que uma dessas formas tem menos energia do que a outra. A forma mais estável é essa daqui, ó. Estável. Isso é conhecido como regra de Rand, ou Rund. Então, o nome se escreve Rund. A regra mais estável, a regra de Rund, ela diz o seguinte: os elétrons têm uma certa preferência a ocupar orbitais vazios. De tal maneira que para um elétron ocupar um orbital que já está ocupado, ele precisa não ter opção. Ou é a parábola do ônibus. Você já deve ter ouvido a parábola do ônibus. Não? Se você entra no ônibus, por exemplo, todos os bancos estão com uma pessoa, só tem um banco vazio. Você vai sentar onde? Se você vai sentar no banco vazio, você é um elétron. Se você prefere sentar no banco de uma pessoa para ela ficar cochilando no seu colo, você não é um elétron. A ideia é que o elétron ocupe onde não tenha ninguém. Né? A gente poderia sugerir aqui uma explicação para isso. Seria basicamente a seguinte: se o elétron ocupa um orbital que já está cheio, ele vai sofrer uma repulsão do elétron que já estava lá. Então, o elétron tenta, vamos dizer assim, minimizar essa repulsão, ocupando um orbital vazio. Então, na hora de configurar os 3 elétrons, eu faço isso, ó. Um de cada vez. Um de cada vez. Essa é a regra de Hund. Se a distribuição fosse 2p4, onde estaria o quarto elétron? Aí preenchia. Então você vai preenchendo primeiro os vazios. Preencheu todos os vazios? Tem mais elétron para enfiar? Aí você enfia onde já tem. Tá? Vai. Números quânticos do quinto elétron. Quinto elétron. 2 menos 1. Não. 2, 1. Por que 1? Subnível P. Depois, menos 1 mais meio. Professor, o primeiro elétron sempre vai ter spin mais meio? Normalmente sim.
Geralmente o exercício convenciona isso. Ele fala assim: considere que o primeiro elétron ao ocupar o orbital tem spin mais meio. Tá? Então eu coloquei mais meio aqui. De onde vem esse menos um, gente? É a caixinha da esquerda aqui, é o número do orbital. Beleza. Sexto elétron. Sexto elétron. Sexto elétron. 2, 1, 0, mais meio. E o último elétron, sétimo. 2, 1, mais 1, mais meio. Escuta, vocês estão percebendo que quando os elétrons são emparelhados, eles são apenas diferenciados pelos spins? Esses elétrons não são emparelhados, concorda? Desemparelhados. Desemparelhados. Tá? Você pode fazer isso com o átomo que você quiser. Tem um exercício na apostila que ele pede para você determinar os 4 números quânticos do 42º elétron de um átomo. Tá? Você vai distribuir, vai ver quem é o maldito 42º elétron e vai fazer exatamente isso aqui para ele. Tá? Respira. Oi. Ah, espera só um pouquinho que ela vai fazer uma pergunta que eu já te respondo. Fala. O spin é assim. O primeiro elétron que você inserir na caixinha sempre vai ser o mais meio. Então, por exemplo, nesta caixinha eu tenho 2 elétrons. Esse aqui é o mais meio. Esse aqui é o menos meio. Quando você tem que preencher caixinhas como essa, por exemplo, ó, perceba que aqui eu coloquei um elétron em cada caixinha, certo? Percebe que nesses casos o spin é sempre mais meio, ó. Ou seja, é o primeiro que você configura ali, tá? Fala, perdão, desculpa. Calma, devagar. Ah, tá. Se tivesse um oitavo elétron, seria 2, 1, menos 1, menos meio. E aí esse oitavo elétron... Hã? Esse fez... Pensei que estava dando uma bronca. 2, 1, menos 1, menos meio. Aí esse elétron estaria emparelhado com esse aqui, ó. E seria um par, o par. O par, o que que é um par eletrônico para nós? São 2 elétrons cuja única diferença é o spin, tá? Beleza? Mais perguntas que eu tô sentindo que tá um pouco nebuloso isso. Não? Ah, eu tenho uma coisa aqui, peraí. Ô, gente, quem são os elétrons de valência nessa fila aqui de elétron? É o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. São esses daqui, não são, ó? Peraí, peraí. Elétrons. Um cara chamado Lewis. Esse Lewis aparece pra caralho também na química, né? Volta e meia, ácido de Lewis, fórmula de Lewis. O Lewis sugere que nós possamos representar os elétrons de valência de uma forma muito lúdica, representando os elétrons como bolinhas em volta do átomo. Só que a representação de Lewis ela tem que ter uma situação. Se os elétrons estiverem emparelhados, eu represento as bolinhas juntas. Se os elétrons estiverem desemparelhados, separadas. Você já deve ter visto esse tipo de coisa escrita em uma fucking apostila.
Quando eu olhava para isso, lá no meu primeiro ano de cursinho, na minha escola, tinha uma coisa que me indagava. Eu- Toda vez que o professor desenhava os elétrons do nitrogênio, ele desenhava dois aqui e três assim. E eu pensava na minha cabeça, em um momento eu pensava assim, como são cinco elétrons, ele quer desenhar os elétrons bonitinhos, meio que distribuídos. Não. Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso está errado. Mano, quando eu descobri isso aqui, mudou minha vida. Porque eu achava que eu tinha que decorar o jeito que era desenhada a porra do elétron. Só que, na verdade, o que acontece na fórmula de Lewis? Por que esses dois elétrons são desenhados juntos aqui? Porque eles são elétrons em parede. Por que eu desenho esses elétrons meio soltinhos aqui? Porque eles estão desemparelhados. Quantos elétrons eu desenhei aqui? Eu sei que essa hora tá difícil, mas vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos elétrons tem o nitrogênio? Por que eu só desenhei cinco? É só os de valência. É só os de valência. Então, isso aqui é chamado de representação de Lewis. Ela representa elétrons de valência se estão emparelhados ou desemparelhados. Cara, isso aqui vai mudar a vida de vocês. Espera daqui umas 2, 3 semanas. Sabe por quê? Porque a gente vai descobrir, por exemplo, que quando o elétron está desemparelhado, ele precisa de um par. Ele vai fazer ligação covalente. Quando o elétron está emparelhado, ele faz dativa. O número de ligações covalentes que um átomo faz depende do número de elétrons desemparelhados. Você já deve ter ouvido, por exemplo, que o nitrogênio é trivalente. Ele é trivalente por quê? Porque ele tem três elétrons. Volta aqui, peraí. A Verônica ficou loucaça. Calma. Olha lá, calma, calma. Isso. O nitrogênio é trivalente porque ele tem três elétrons esperando um par. O oxigênio é bivalente porque ele tem dois elétrons esperando um par. Então, o número de ligações que um átomo faz não tem nada a ver com o octeto. Não tem nada a ver com o octeto. O número de ligações que um átomo vai fazer é exatamente o número de elétrons desemparelhados. Se um átomo tiver um elétron desemparelhado, uma ligação. Dois, duas. Três, três. Quatro elétrons desemparelhados, quatro ligações. Se um átomo tiver seis elétrons desemparelhados, ele vai fazer seis ligações. Foda-se o octeto. Esquece o octeto. O octeto vai funcionar para ligação iônica. E aí tudo vai ficar muito mais claro para vocês daqui a um tempo. Tudo bem? Que horas são? Fala direito. Tá. Então vamos continuar, porque eu preciso falar mais três coisas. Meu Deus, a aula não termina nunca. Já teve gente que dormiu, acordou. Não, eu não vou falar quem foi, mas a pessoa estava assim, ó. Já, parecia que já tinha tomado sei lá, tomou um doping. Mas vamos lá, a gente aguenta. Outro exemplo. Também agora, mano, eu vou falar para vocês, a quantidade de exercícios que vocês já podem fazer da apostila é gigante, tá? Você pode fazer todos já. Vou pegar aqui o cloro. Não, é o cloro, foda-se. Cloro, distribuição eletrônica. Agora eu vou começar a hora do cacete, tá? Não quero nem saber. Um S2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5. Calma. 17 elétrons, tá? 17 elétrons. Ok? Camada de valência. Qual é a camada de valência do cloro? Ah, é a terceira, né? Por que que a terceira é a camada de valência? Tá, mas como que eu sei que é a mais externa? Vocês estão. Peraí, que a Verônica tá louca de novo. Ei! Peraí. Ih, surto. Peraí. E? Voltou. Aí. Como que vocês sabem que a camada 3 é a de valência? É aquela que tem o maior número quântico principal. Porque, gente, só volta aqui, ó. O número quântico principal não diz pra gente quem está mais longe. Então, qual é o raciocínio? O número quântico maior é quem está mais longe, certo? Então, isso aqui é o CV. CV, camada de valência. Dentro desta camada de valência, eu tenho quantos elétrons? 7. Desenha na caixa. Eu não vou desenhar dos 17, pelo amor de Deus, só vou desenhar na camada de valência. Aqui, aqui é o 3s. É o 3s. Tá vendo? Aqui dentro eu tenho 2 elétrons. Nhão e nhão. Concorda que esses 2 elétrons têm os 3 primeiros números quânticos iguais? Só são diferenciados pelos spins? Então estão emparelhados. 3p5, aqui. Cuidado, regra de Rand, ó. Na 3, então aqui é 3s, né? 3p. 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 Eu tenho 3 possíveis orbitais, né? Ou 3 situações onde eu posso colocar os elétrons. Eu tenho que colocar 5. Só que eu coloco os elétrons, eu ordeno os elétrons de acordo com a regra de Rand, que diz que a formação mais estável é colocar os elétrons primeiro em orbitais sozinhos. Tá, então vamos lá. Primeiro elétron eu coloco na caixinha da esquerda. Tá lá. Segundo elétron eu ponho na caixinha do meio. Terceiro elétron na caixinha da direita. Ok? Quarto elétron, aí eu venho na caixinha da esquerda, só que aí eu troco o spin, porque eles não podem ter os mesmos 4 números quânticos. Porque se eu botar um elétron aqui, ó, os 3 primeiros números quânticos deles vão ser iguais. Para diferenciar, eu meto o spinzão para o outro lado. E pronto. Esse é o 16º elétron, contando todos que ele tem, né? O último elétron que você coloca é esse aqui, não é? Ó. Vou colocar ele de vermelhinho aqui. Esse é o último elétron. Esse elétron tem um nome, gente. E aparece em exercício e muitas dúvidas surgem porque a pessoa não sabe o nome desse elétron. Esse último elétron miserável que você colocou aqui, ele se chama elétron de diferenciação. Elétron de diferenciação. Esse elétron é o último elétron que você coloca de todos eles. Então, existem algumas questões de vestibular, e vocês vão encontrar algumas na apostila, que ele fala assim: ah, tem um átomo tal que tem 59 elétrons, sei lá. Quais são os 4 números quânticos do elétron de diferenciação? Então, se você ouvir essa expressão, você já sabe o que ela significa. É o último. O último dos últimos. Tá? Beleza?
Quais são os 4 números quânticos dele? Vamos lá. Bom, o primeiro número quântico dele é 3, certo? Porque ele está no nível 3. O número quântico secundário é quanto? Olha, se ele está no subnível P, o número quântico secundário dele tem que ser 1, certo? Tem que ser 1. 1. Terceiro número quântico é o que a gente chama de magnético, que é o número do orbital. -1, 0, 1, né? Está na caixinha do meio. Então é 0. E o quarto número quântico, que é o spin. Como ele está para baixo, menos meio. Esse é o número, são os 4 números quânticos do elétron de diferenciação. Quais são os 4 números quânticos do elétron que está emparelhado com ele? Rápido. 3, 1, 0, mais meio. Isso. Os que estão emparelhados com ele tem os 3 primeiros iguais, exceto o spin. Ok? Fórmula de Lewis para o cloro. Fórmula de Lewis para o cloro. Na fórmula de Lewis, eu represento apenas valência, certo? Valência. Quantos elétrons eu tenho na valência do cloro? 7. Tá bom. Dos 7, percebem pelo meu desenho que só tem um desemparelhado? Um, que é esse aqui, ó. Os do 3S estão emparelhados. 3P, 3P. Então fica assim, ó. 2, 4, 6 e um sozinho aqui. E um sozinho. Por isso que o cloro só pode fazer uma ligação covalente e faz até 3 dativas. Por isso que existe HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Por isso que o NOx do cloro varia de -1 a +7. Está tudo conectado. Eu sei que vocês talvez não estejam entendendo o que eu estou falando, mas vocês vão entender. E vocês vão achar do caralho. Ah, nossa, isso aqui é muito bom. Porque está tudo, tudo, tudo conectado. E lá na aula de NOx, o professor manda você decorar o NOx do cloro. E você tem que decorar quantos ácidos de cloro tem. Mas se você sabe isso aqui, você entende por que existe HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Porque aqui no carbono não existe tanta variação de carbonos, de ácidos. Tá tudo conectado, gente. Tá? A gente vai conectar tudo até o final do ano, eu prometo para vocês. Ok? Gostaria de falar mais uma coisa. Meu Deus do céu, gente. Deixa eu ficar um pouco aqui, vai. Acho que a gente vai até conseguir fazer uns exercícios, hein? A configuração eletrônica, que nós estamos já entrando já no que eu estava querendo falar, tá? A configuração eletrônica que a gente está fazendo aqui, ela está sendo feita, pelo menos nos 2 exemplos que eu estou mostrando para vocês, para átomos eletricamente neutros. Só que nós sabemos que átomos podem ganhar ou perder elétrons. Eu posso fazer configuração eletrônica de íons? Posso. Eu só preciso tomar um cuidado, tá? Lembrando que quando eu falo em íon, eu estou falando do quê? Ou cátion ou ânion, certo? Então, o próximo passo aqui é usar o diagrama de Pauling para fazer configuração de íons, tá? Então, vou voltar para cá. Oi, alguém me chamou? Ixi.
Configuração eletrônica de íons. Aí a gente vai usar exemplos, tá? Da mesma forma que a gente fez para átomo neutro, a gente usa exemplos para configurar íon. Vamos começar configurando o ânion, que é mais fácil, tá? Ô, gente, em que circunstâncias um átomo se torna um ânion? Tipo, o que que tem que acontecer com ele para ele virar um ânion? Ganhar elétron. Ganhar, porque elétron é negativo. Então, se eu ganho cargas negativas, eu fico negativo. Então, por exemplo, ânions famosos, né? Cloreto, sulfeto, que é o S2-, tá? São ânions, exemplos de ânions famosos. Então, já que eu falei do sulfeto, vamos fazer a configuração de ânion sulfeto. Então, ânions. Exemplo, ânion sulfeto. Ô, gente, o ânion sulfeto, ah, aqui talvez vocês já saibam disso, mas eu vou meio que chamando uma olhada. Ânions, eu preciso memorizar carga. A química tem isso que é chato. Algumas coisas você tem que decorar. O ânion sulfeto, ele tem uma carga 2-. Tem uma carga 2-. É um ânion bivalente. Ok? Tá. O que significa dizer que a carga do ânion é 2-? Que ele tem um excesso de 2 elétrons. Tá bom. Tá. Então, qual a diferença entre o enxofre e o sulfeto? 2 elétrons a mais. Quantos elétrons tem o enxofre? 16. Então, o sulfeto tem 18. Fechou? Você distribui. 1s2, 18 elétrons. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Acabou. Se eu fosse distribuir, ou se eu fosse configurar os elétrons para o enxofre, eu pararia onde? Vamos comparar os dois aqui, ó. Isso. Ó, 3p4, ó. Olha a diferença de configuração, gente, do ânion do átomo neutro. Pô, ele ganhou 2 elétrons, então o enxofre terminaria em S2P4 e o enxofre sulfeto vai terminar em S2P6. Acabou. Tudo bem? Até aqui tranquilo. Então, para eu distribuir elétron de ânion, é só você pegar o número de elétrons que ele recebeu e somar os elétrons que ele já tinha e diagrama. O problema está no cátion. É aqui que está o problema. Vou colocar aqui. Professor, volta um pouquinho para me tirar foto. Bom, A Verônica não tá focando. peraí, eu preciso olhar para ela aqui. Tá meio zoada. Ah, agora voltou, ó lá. Agora voltou. Hum, Pronto, obrigada. então, isso é uma boa pergunta. Quem é mais feliz? Olha para os dois aqui. Quem está mais com cara de feliz? É claro que é o sulfeto. Todo mundo sabe que é o sulfeto. Tá na cara. Por quê? Porque ele está com todos os seus elétrons emparelhadinhos. Uma coisa que a gente vai descobrir que está por trás do octeto. De novo, gente, eu sou o maior desmoralizador do octeto, tá? Quem já teve aula comigo sabe o quanto eu falo mal desta merda. O que torna um átomo aparentemente estável não é ter 8 elétrons na camada de valência merda nenhuma. Se você pegar um gás nobre, que são os conhecidos por serem estáveis, faz a distribuição de todos eles. Você não vai encontrar um filho da puta de um elétron desemparelhado. Então, assim, aparentemente, o que deixa um átomo estável não é ter 8 elétrons. É se o cara tiver 300.000 elétrons, que todos estejam emparelhados. Então, por exemplo,
Se você olhar para o enxofre aqui, ó, você vai descobrir que este cara, o enxofre neutro, ele tem elétron desemparelhado. Então ele busca par, por isso que ele se liga. Esse cara, se você pegar todos os elétrons dele, todos, do primeiro ao 18º, todos estão emparelhados. Então isso é uma coisa muito curiosa, porque existe uma tendência, e é normal ter essa tendência, de achar que, porque um elemento tem carga, ele é infeliz. E ao contrário. Muitas vezes, para ele ser feliz, ele vai buscar uma carga. O que significa, nesse contexto, buscar uma carga? Buscar elétron para o seu par. Então, tipo, aqui eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Carga -2. Então, o enxofre. Olha como tudo faz sentido. Quando o enxofre faz ligação iônica, ele recebe 2 elétrons. Quando ele faz covalente, ele faz quantas? 2. Ou seja, o que ele está sempre buscando? Par os elétrons desemparelhados. Ou ele recebe os elétrons por iônica, ou ele compartilha por covalente. Mas o que ele está fazendo é buscando elétron emparelhado. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, esse cara é mais estável. Tá? A questão do cátion, gente, aqui precisa tomar cuidado. Porque assim, qual que é o raciocínio que a gente normalmente tem? Para distribuir elétron de um ânion, o que que você faz? Você pega o átomo neutro, enfia o elétron e distribui. Esse raciocínio pode dar problema se você fizer para o cátion. Vamos pegar um exemplo, vai. Eu já vou pegar logo o exemplo que pode te dar problema. Então, vou pegar o mais famoso, que aparece pra cacete em exercício. Ferro. Ferro. Vocês lembram que o ferro, ele pode existir em 2 formas na natureza, né? Forma ferrosa e forma férrica. Para biologia, qual que é o melhor? Qual que a gente precisa na hemoglobina? É o 3, é o férrico. O ferroso não é bom. Não é que não é bom, a gente não usa o ferroso, tá? Para o ferro ser incorporado no grupo M da hemoglobina, ele precisa estar na sua forma 3+, que é a forma férrica. Muito bem. Então, eu peguei aqui um ferro 2 e eu vou comparar com o ferro normal, o ferro neutro. Tá? O ferro neutro, ele tem 26 elétrons. Portanto, o ferroso tem quantos? O que normalmente o aluno faz? Professor, eu sei que o ferro tem 26. Se o ferro 2 tem 24 elétrons, eu vou lá e distribuo 24. Vai dar merda. Vai dar merda. Por quê? Porque o ferro mais 2, ele perdeu elétron, não é? Mas quando um átomo perde elétron, e elétron ele perde? O de valência. Então, uma coisa importante, ó. Os elétrons perdidos são da camada de valência. Aí você pode falar assim, Danilo, mas qual é o problema disso? O problema é que o diagrama de Pauling se distribui os elétrons por ordem do quê? De energia. Essa é o problema. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer para saber como é o ferro 2? Você primeiro distribui o ferro normal e veja quem é a camada de valência dele. Então vamos lá. Eu vou distribuir 26 elétrons. E daí eu vou usar o diagrama. Então fica 1s2, 2s2, 2p6. Já são 10 aqui, ó. 10. 3s2, 3p6, 4s2, ó. 10, 20,
São 26, né? Qual que é o próximo subnível que vem do 4S? 3D10, só que eu vou colocar 3D6, né? 3D6. Tá ali. De onde eu vou tirar os elétrons? Vocês perceberam o problema ou ainda não perceberam? Na hora do ferro perder elétron, quais desses elétrons vão ser arrancados? Esse. Por quê? Porque ele é o mais externo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se. Por que que quando o átomo perde elétron, ele perde o mais externo? Se o mais externo não é necessariamente o mais energético? São os elétrons que estão na periferia do átomo. Você pode pensar aqui de uma forma bem simples. O que mantém o elétron perto do átomo? Força elétrica. Lembra da lei de Coulomb na física? K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Quanto mais distante está o elétron, menor é a força que o núcleo exerce sobre ele. Ou seja, o elétron 4s, ele pode não ser o mais energético, mas ele é o mais fácil de ser arrancado. Isso significa que força não tem a ver com energia porra nenhuma. O elétron, alô? O elétron que vai ser. Oi. Não vai dormir à tarde, hein, porra? Vai encher o bucho de comida e dormir. Desculpa, juro que não foi por querer. Os caras já estão com fome, cansado. Fica fazendo gracinha, você vai ver, vai ser linchado. Chega lá no estacionamento, meu carro tá tudo riscado. Escrito arrombado. Ai, gente. Ó, deixa isso aqui. Só voltando então, eu juro que a gente tá acabando, tá? Então, gente, ó, só para retomar. Quando um átomo vai perder elétron, o critério, digamos que a natureza usa para tirar o elétron do átomo é a força que o núcleo faz nele. Então, se o elétron é mais externo, ele é o elétron mais retirável. Essa expressão é meio idiota. Ele é o elétron mais facilmente retirado. Então, quando eu olhar para o ferro mais 2, eu vou olhar para um ferro sem isso aqui. E não sem o 3D. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, opa, 3p6. Não tem o 4s2, fica 3d6. Tudo bem? E se fosse o ferro 3 mais? Retira o 4s2 e daí vem retirando de cá. Aí ficaria 3d5. Tudo bem? Beleza? Fala. Não entendi o que você falou. Distribuição que não segue o diagrama? É distribuição que não segue o diagrama. Esquece isso. Larga a mão. A gente já foi muito pro fundo do poço aqui, tá? Tudo bem? Ah, vamos sair mais cedo hoje? Caralho! Uh! Isso é para compensar os 15 minutos que a gente ficou a mais, tá, gente? Vocês merecem. Vamos almoçar. Nossa, saiu gravado isso agora. Caralho! Bom almoço para vocês. Boa tarde para quem for ficar. Boa tarde para quem for também. A gente se vê qualquer dia, tá? Pode. Eu só vou pedir para quem, gente, quem for voltar,
Pode deixar as coisas aqui, mas na hora que voltar, pegue e leve para outra sala, porque a Pri vai dar aula hoje à tarde aqui, tá? Mas pode deixar por enquanto.